Estamos de volta com especiais, hoje falando do tema sobre o 20 de setembro, essa data que gera polêmica, vamos dizer assim, aqui no nosso estado. Muita gente não sabe o que significa, não sabe, na verdade, se é uma revolução farroupilha, se é a Guerra dos Farrapos, e por isso nós estamos com o professor Denis Simões, historiador, professor da Escola de Aplicação, e o Dom Arabi Rodrigues, poeta e tradicionalista, aqui com a gente para conversar um pouco sobre essas questões. Nós estamos, então, no segundo bloco do programa, temos mais uns minutinhos para conversar. E antes do intervalo, eu chamava o assunto para o hino rio-grandense com a seguinte frase: foi o 20 de setembro o precursor da liberdade. Dom Arabi, foi o 20 de setembro o precursor? Com certeza. Aí está expresso na nossa bandeira, que desfilou pela vez primeira em 10 de setembro de 36 em Piratini, a trilogia que vem da noite dos tempos. Alguém pretende dizer que vem da Revolução Francesa? Não é verdade. A trilogia Liberdade, Igualdade e Humanidade vem das noites do tempo daí. Então, foi adotada pela Bastilha, mas em verdade ela não é, né? Está expressa na nossa bandeira como símbolo maior de liberdade, de igualdade e de humanidade. E em verdade é todo esse cabedal de informações que vem através do hino, sintetizado no hino, ele tem um objetivo: mexer com o sangue mais antigo do povo gaúcho, que aqui viveu a vida inteira espoliado, guardando as fronteiras, como disse o professor, e sendo espoliado em tudo, né? Estes homens que lideraram a Revolução aí tinham princípios básicos de ordem, de liberdade, de igualdade, de fraternidade, de humanidade, para trazer à tona isto. E tanto isto é verdade que eu falei naquele primeiro decreto do presidente da República, que trazia à tona a igualdade dos homens perante a lei. Porque na época vigia em todo o país, em todo o território nacional, o escravagismo. Isso é uma verdade. Se por clima ou por... Era um pouco diferente, mas vigia aqui no nosso país. E isto foi derrubado. E toda a guerra que foi feita, a revolução e a guerra, era contra o governo, não contra o povo brasileiro. Tanto é verdade que o governo argentino, na época, Rosas, disse o seguinte, mandou um bilhete para o Bento dizendo o seguinte: se precisasse de ajuda, ele mandaria soldados argentinos para cá. E o Bento respondeu: o primeiro castelhano que cruzar o Rio Uruguai empresta o sangue para nós assinarmos a paz com o governo brasileiro. Essa vinda do Luiz Alves de Lima e Silva para cá, o Duque de Caxias, é uma expressão muito forte na Revolução. Ele disse depois claramente isso: eu vim para fazer a guerra com o firme propósito de fazer a paz. E foi o que ele fez. Neste tratado que o professor aludiu, é exatamente isto que está expresso lá. Mas nunca ninguém escondeu absolutamente nada do povo rio-grandense. Sempre foi dito com todas as letras, e tanto é verdade que nós estamos na rua hoje comemorando este evento como exemplo para o Brasil. Essa é a grande verdade. Professor. O hino rio-grandense ele foi, no caso, uma decorrência, vamos dizer assim, de uma prisão. O Joaquim José Medanha, ele foi preso no Barro Vermelho, que é uma região de Rio Pardo, e lá a banda dele, que era a banda imperial, foi presa, só que os farroupilhas não fizeram massacre, levaram essa banda intacta para Piratini, e essa banda ficou tocando em Piratini os bailes. Piratini não é uma cidade tão grande, até hoje ela é muito pequenininha, por sinal. Então a gente acaba superestimando muitas vezes a cidade de Piratini, que era a capital farroupilha. Mas aí ficavam tocando e então os generais, vamos dizer assim, desse exército pediram o hino e ele compôs. Alguns colocam que é um plágio do Strauss, mas daí não vem ao caso. Bom, mas ele compõe o hino, esse hino tem 3 modificações de letras até chegar no atual de hoje, mas ele traz muito essa ideia da liberdade, essa ideia que vai estar muito comum não só na Revolução Francesa,
mas nas grandes revoluções da América da época. Professor, tem um outro trechinho que eu gostaria de citar aqui do hino rio-grandense, que fala: povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Isso quer dizer que os escravos não têm virtude ou que quem não tem virtude acaba por ser escravizado? Nós temos algumas questões interessantes aí. Primeiro, a gente não pode pensar hoje com o raciocínio da época, né? Primeiro porque pensar em escravatura e escravidão na época não era um problema, né? Se for olhar os alemães aqui da região do Vale dos Sinos, tinham algerias aos negros. E isso é uma realidade que tem nos escritos de 100 anos depois, né? Em que eles mesmos dizem, não queríamos ser negros, não vamos trabalhar como os negros. Quer dizer, tinha esse movimento. Então, tu pensar em uma questão mais ligada à escravidão não era tão problemática assim, né? Então, pensar em escravidão, ser escravo, era humilhante. Povo que não tem virtude é humilhante. Essa é a ideia clássica do hino que foi posta naquele momento. Agora, e hoje a gente cantando esse hino? Hoje se ressignifica. Eu acho que se pensa não mais ser escravo em termos de dependente. Agora, essa construção do hino, esse canto de liberdade, ele vem de um princípio que começa antes mesmo da nossa independência do Brasil, né, com a independência dos Estados Unidos, a independência da Argentina, a independência do Uruguai, que aconteceu um pouquinho antes da Revolução, antes da Guerra, de 28. Né, o Uruguai já pediu independência em 28. Por que isso? Porque as monarquias estavam em crise. No Brasil, a gente tinha o movimento das regências. Foi quando Dom Pedro I foi para Portugal, deixou o trono vacante para o filho dele, que ainda era menor de idade, assumir o poder. Não tinha rei, literalmente, então sumiu os regentes, que eram pessoas que faziam um papel de primeiro-ministro, vamos chamar assim, da nação. E nesse período do início da Guerra dos Farrapos, que é 35, nós temos o período mais em crise dessa regência. As pessoas não sabiam o que fazer, nunca não se tinha rei. Então como é que a gente vive sem rei? Todo mundo desnorteado. Foi um período de aprendizagem. Foi. E era um período de enfraquecimento do poder central e, ao mesmo tempo, que, olha, quando o leão tá fraco, que a gente ataca, né? Então, os generais locais daqui, que estavam embebecidos por essa cultura argentina, embebecidos por essa cultura castelhana. Vamos lembrar dos caudilhos também, né? Tem aí o Bolívar, tem aí o Artigas, e o Bento Gonçalves chega muito à linha dos caudilhos, que eram grandes generais ligados a fazendas, que assumem ideias e tocam para frente, né? Então, essa construção dos gaudilhos vai impulsionar essa revolução. E onde é que está o problema? Que é contrabando de gado e é o aumento dos impostos do charque e dos demais produtos do Rio Grande do Sul. Esse contrabando de gado, pelo que se via, Neto, Bento e entre outros faziam soltamente. Quando tem uma repressão do Estado contra o contrabando, o Bento levanta e diz, olha, não vai ser bem assim. Senhor, dá licença. Primeiro, essa pecha de que os farroupides tinham maus costumes ou maus hábitos não está registrado em lugar nenhum da história. Isto é de quem é contra o movimento e que é respeitável. Nós estamos comemorando os feitos e os fatos dos revolucionários do Rio Grande do Sul e não atacando aquele pessoal que na época governava o país e que eram corruptos. E todo mundo sabe disto. A Corriola era terrível, né? Assaltando aqui, cobrando impostos e não dando nada em troca. Em 1812, o Rio Grande do Sul tinha 3 escolas, uma em São Leopoldo, uma em Porto Alegre e outra em Rio Pardo. O gaúcho aprendeu a ler e escrever por conta própria. Não dependia do governo. E passou por 6 guerras, fora as escaramuças aqui. A de 1828, logo após a proclamação da República do Uruguai, que foi exatamente para livrar-se dos chamados gaudérios, em 1825, quando se independeu o Uruguai, tinha esse objetivo. Né? Dom Arabi... Levar a arrasar, essa Guerra das Províncias Reunidas arrasou com a moral do Rio Grande do Sul. Eles estiveram aqui no Passo do Mendonça, os castelhanos. Então nós nunca copiamos castelhano, nunca copiamos nada da Espanha. O que nós fizemos aqui foi feito pelos homens daqui, com o sangue daqui, com a liderança daqui.
E, naturalmente, que esses generais que se rebelaram, liderados por Bento Gonçalves, tinham o objetivo de transformar o Brasil inteiro. Não era só o Rio Grande do Sul. Proclamaram aqui com a visão do Brasil. Tanto é verdade que depois aconteceu. A República, aconteceu depois a Lei Áurea, que libertou os escravos. Quer dizer, teve este objetivo. Né? É isto que nós estamos comemorando. Não é outra coisa. É exatamente isso. Tá certo. Nós temos alguns minutos ainda para as considerações finais de vocês. Professor? Concordo com o que a gente acaba sempre trabalhando hoje com essa ideia de liberdade, com essa ideia de uma construção de algo positivo que veio depois. Vamos pegar o primeiro CTG, que é o 35, né, que institui essa ideia de CTG, Centro de Tradições Gaúchas. Ele está o início dele está onde? Quando os 8 cavalerianos, que eram jovens do Colégio Julinho de Porto Alegre, que eram do interior, vão levar os restos mortais de Davi Canabarro. Né, vão fazer junto com a Brigada Militar. Por isso que até hoje a ligação dos CTGs da Brigada é muito forte. Tá? E quando compõem essa guarda, no ano seguinte, depois vão fundar o 35 CTG, 35 de 1935. Então, desde aí essa ideia de que buscar esses ideais de uma unidade farroupilha é muito forte. Agora, eu diria assim, hoje é tudo ressignificado. Porque assim como o Brasil construiu a sua história, de construir um povo de virtudes, construir o Tiradentes, a mesma coisa fez o Rio Grande do Sul. Em dar volume, dar visibilidade a muitas pessoas dessa revolução, que não necessariamente tem o mesmo vulto do que hoje a gente dá. Nesse sentido, o professor tem razão, e nem poderia ser diferente, por isso é professor. Né? Quando saiu lá de Júlio de Castilho, liderados pelo Paixão Cortes, estes outros 7 companheiros, e que criaram em 48 o 35 CTG, que está vinculado a 1835, o 35 é lá de 1835, da arrancada farroupilha. Aí, foi o primeiro. Hoje são 1.880 CTGs só no Rio Grande do Sul e 3.000 praticamente em todo o mundo. E tão verdade é isto que nós estamos debatendo aqui, que esta tradição toda cultivada pelo gaúcho é respeitada no mundo inteiro. Em cada lugar do mundo que se vai hoje, se encontra lá o churrasco, o chimarrão, a nossa indumentária, enfim, a nossa linguagem. Marcas registradas. Marca registrada. E é o gauchismo do Rio Grande do Sul. El gaúcho da Pampa, Argentina, Uruguai e el guacho não aparecem. Por uma razão, nós temos linguagem própria, indumentária própria, bebida própria, o chimarrão, que na verdade é mate, porque não existe erva chimarrão. O chimarrão é uma corruptela do termo espanhol, cimarrón, quer dizer arisco. Enfim, nós temos todos os elementos que a humanidade hoje, de forma, para alargar a visão, adota como gauchismo. E estamos aí em todo o mundo. E é isso que a gente comemora, então. Exatamente, é exatamente isto. Aliás, é isto que o professor disse a respeito do hino, a respeito da bandeira. E para um registro, assim, é o único estado da federação que tem na sua bandeira brasão das armas. Os demais têm lá uma menção alegórica. Nós ainda mantemos o mesmo brasão que o Tito Livio Zambeccari e o Dr. Mariano de Matos projetaram lá em 1836. Preservação da história. Se comemora o 20 de setembro, então, professor? A gente comemora aquilo que engrandece a população. É um termo tanto ufanista, né? Mas toda a construção, todos os países do mundo, todas as regiões do mundo que hoje têm destaque, construíram sua própria história, inclusive os franceses, os alemães e os norte-americanos muito mais. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nossos especiais. A gente gostou bastante do bate-papo, desse debate, bastante interessante. Uma visão histórica do professor Denis e uma visão tradicionalista do Dom Arabi. Muito obrigada pela presença de vocês. Agradecemos. E obrigada a você de casa também. Agora você decide se você comemora o 20 de setembro, comemora o Dia do Gaúcho, como é conhecido também o 20 de setembro, ou não. Aí vai você de casa. A gente está aqui mesmo para promover esse bate-papo e levar essa cultura do nosso estado até você. Obrigada pela sua companhia. A gente volta ao longo da programação.